A palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 12: Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Essa é uma das razões pelas quais a palavra de Deus diz que Jesus morreu, para nos santificar, para nos fazer santos, para nos fazer diferentes do nosso mundo, daquilo que nós éramos. E há maneiras sutis de Satanás manter homens escravizados. Há um tipo de escravidão que muitas pessoas que eram para viver uma vida livre e para a glória de Deus não vivem. Porque o apóstolo Paulo diz: olha, nós não desconhecemos os ardis de Satanás. Como ele é ardiloso em seus planos para manter os homens longe do brilho, da luz, que deve glorificar a Deus. Então, em 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do versículo 13, o apóstolo Pedro fala sobre uma maneira de se viver, a única maneira possível, que glorifique Deus por aquilo que Cristo fez por nós, e que não é optativo, não é? Então ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Jesus disse algo para nós: a quem muito é dado, muito será exigido. A quem recebeu demais de Deus, mais será cobrado. A cobrança será proporcional àquilo que nós recebemos. E qual é a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber? Qual é a coisa mais valiosa? É a redenção pelo sangue de Cristo. Então, se é verdade que Jesus disse que a quem muito é dado, muito é cobrado, se nós podemos nessa noite dizer: eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, nós estamos nos colocando no lugar das pessoas em quem mais vai ser cobrado na história. Porque a quem muito é dado, e nada pode ser maior do que o que foi dado a nós. Cristo. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a redenção em Cristo. Esse é um princípio. Isso quer dizer o seguinte: é exigido de nós uma resposta à salvação gratuita que nós recebemos de Deus. E é sobre isso que Pedro está falando nesse texto. Uma vez que o maior dom, que é o próprio Cristo, foi dado a nós, então é exigido de nós uma resposta compatível com a dádiva de Deus. Ou seja, a graça de Deus traz sobre nós uma tremenda responsabilidade. Nós devemos ser pessoas livres. Nós devemos viver a liberdade que o Evangelho trouxe ao mundo. Nós estamos sobre esta responsabilidade. Nós aqui já estamos no versículo 13, mas até o 13 o apóstolo Pedro, ele falou a respeito da salvação que nós celebramos hoje na Páscoa, não é? Do versículo 3 ao 9, ele fala sobre quão majestosa é a salvação de Deus. Ele fala sobre a natureza dessa salvação. Então ele chega no versículo 9, 10, e ele fala sobre a grandeza da salvação de Deus. Depois de falar sobre a natureza, ele fala sobre a grandeza da salvação. E no versículo 11 ele diz que esse foi o grande tema de todos os profetas. Ele convida aquelas pessoas a pensar em todos os profetas, todos os grandes profetas: Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, Daniel. Qual era o tema deles? O único tema deles: essa salvação que nós celebramos hoje. A salvação que Deus deu em Cristo, o dom que Deus deu, e que, por ser tão grande,
exige uma tremenda resposta. E ele diz então que eles profetizaram sobre a graça cuidadosamente, não é? Eles investigaram, eles quiseram saber. Esse foi o tema de todos os profetas. E no versículo 11, ele continua dizendo que, em segundo lugar, essa salvação é maravilhosa, porque ela é o tema de tudo que o Espírito Santo falou para os homens. Que desde o princípio, o Espírito Santo só falou e só revelou coisas que nos direcionavam para esta grande salvação. A cruz de Cristo é a razão pela qual Deus criou o mundo. E depois ele diz, não é? Assim no 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. E em terceiro lugar, Pedro diz que essa salvação é tremenda porque ela foi o assunto dos apóstolos, dos quais ele era um deles. Que todos os apóstolos que foram martirizados, e João, falaram tão somente sobre a dádiva de Deus em Cristo. Esse é o grande tema. E no 12 ele diz: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho através do Espírito Santo enviado do céu, os apóstolos. Então, esse é o tema de toda a Bíblia. Isso é aquilo pelo qual falavam os profetas, e isso é todo o tema dos apóstolos. E Pedro fala da natureza da salvação e diz que ela é tão grande, tão espantosa, que ele encerra dizendo: coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, os anjos também estão olhando para esta salvação em Cristo, para o Cordeiro, como nós lemos em Hebreus, que foi oferecido para santificar as nossas vidas. Eles estão olhando, ele está falando sobre o tamanho, a grandeza do dom de Deus em Cristo, até aqui, até o versículo 12, sabe? Então, depois de introduzir e falar da salvação dessa maneira, explicar a sua natureza, nós chegamos ao versículo 13, que é o que nós queremos meditar no tempo que temos. E aqui há uma mudança no discurso de Pedro, não é? Ele para de usar verbos no modo indicativo e começa a usar no imperativo. Ele vai dizer: por causa disso, por causa da grandeza dessa salvação, e ele vai começar a aplicar e falar conosco de modo imperativo, vai nos mostrar os mandamentos de Deus, a resposta que Deus exige. Ou seja, tão grande salvação exige uma grande resposta de cada um de nós. E ele vai falar a respeito disso. Ele vai declarar os mandamentos de Deus em resposta a tão grande graça. Ele vai nos exortar com base no grande privilégio que nós recebemos em Cristo. E ele começa a falar sobre as nossas obrigações, do versículo 13 ao 21. Ele vai falar sobre as nossas obrigações com Deus. A nossa grande salvação nos coloca em uma responsabilidade de respondermos de maneira adequada a Deus. Ele vai falar isso do 13 ao 21. Depois, ele vai falar sobre a nossa obrigação, no versículo 22 a 25, para com os outros. E por fim, no capítulo 2, ele vai falar sobre as obrigações que nós temos conosco mesmo, por causa disso. Ou seja, ele está dizendo: a salvação que vocês receberam, ela embarca todas as relações, o relacionamento de vocês com Deus, o relacionamento de vocês com as outras pessoas, o relacionamento de vocês com vocês mesmos, tem que ser uma resposta adequada à salvação que vocês receberam. Tem que gerar em vocês uma vida que responda a Deus de maneira digna, que faça vocês se relacionarem com os outros de uma maneira digna, e faça vocês terem uma relação com vocês mesmos de uma maneira que a grandeza da salvação seja revelada ao mundo. Deus receba a glória e brilhe sobre nós e sobre o mundo a glória de Cristo. Então vamos começar com a primeira palavra no versículo 13, que aparece: portanto, estejam com a mente preparada,
prontos para a ação. Portanto, por quê? Por causa daquilo tudo que ele falou antes, da grandeza da salvação, da natureza da salvação, de como nós temos que nos relacionar por causa dela, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Então ele diz, portanto, por causa de tudo que eu já disse, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A primeira palavra é essa, portanto, cinge as vossas mentes. Coloquem todos os seus pensamentos voltados e organizados para isso. Essa é a palavra-chave, cinge a vossa mente. Nós vimos as crianças hoje aqui, elas estavam usando roupas que nós não costumamos usar, e os meninos ali, estavam com um cinto, prendendo as roupas. Essa é a palavra, não é? Coloquem toda a esperança. Primeiro, nós vamos ver o que ele ordena e a maneira com que nós podemos fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Portanto, coloquem toda a vossa esperança. É a primeira coisa, é a coisa principal no versículo 13, é um imperativo, auristo ativo, não é? É uma ordem, eu diria que quase militar, não é uma dica que seria bom para você fazer, é uma ordem. Se você foi salvo, se o sangue de Cristo foi o preço que redimiu a sua vida, você é chamado a responder dessa maneira. Exige esse tipo de ação decisiva, que Pedro está chamando de esperança. Coloquem toda a vossa esperança, porque Deus deu a vocês uma grande salvação. Vocês vão ter que colocar toda a esperança de vocês vão ter que corrigir a esperança de vocês, que está colocada em coisas erradas, não é? Coisas que não honram a Deus. Vocês vão ter que corrigir a esperança e colocar toda ela em alguma coisa. Essa é a primeira obrigação que a salvação nos impõe, como resposta, não para recebermos, mas porque recebemos. Mas porque recebemos tão grande salvação, como ele descreveu, em 1 Coríntios 13, que é um capítulo tão conhecido, diz assim: a fé, a esperança e o amor. E entre essas três coisas, o maior é o amor. Aqui ele está dizendo, coloquem toda a vossa esperança. Da fé, esperança e o amor, ele está enfatizando a esperança, que lá é colocado como as três coisas. Nós já ouvimos muitos sermões a respeito do amor de Deus. Você já leu livros e já viu muitos livros a respeito disso. Muitos livros, muitos sermões a respeito da fé, mas poucas vezes sobre a esperança. Apesar de ele dizer que as maiores são a fé, a esperança e o amor, a esperança fica quase que como de lado, e você não ouve muito a respeito disso, particularmente sobre a esperança, porque a nossa cultura, na experiência cristã, nos afasta completamente. Pedro está dizendo sobre uma libertação, e ele diz, e o texto mostra que há pessoas que são escravas, e que elas não podem honrar Deus e viver uma vida digna do chamado, porque elas são escravas do presente. Que a única maneira de você viver para a glória de Deus é ser liberto dessa escravidão. Mas a nossa experiência e o cristianismo dos nossos dias sequer fala a respeito disso, não é? Sobre essa esperança. Por quê? Porque nós gostamos demais deste mundo. Porque o evangelho dos nossos dias fala sobre este mundo, sobre o aqui e o agora. Ele o enfatiza. Nós podemos dizer que esse evangelho é mundano. E o apóstolo Pedro está dizendo que a nossa obrigação, se de fato fomos redimidos, é colocar toda a nossa esperança, é corrigir a nossa esperança e colocar toda ela sobre alguma coisa. Nós somos ordenados a corrigir e a nos encher com essa esperança, e isso define a atitude cristã. Ela está voltada para o futuro,
para o futuro. Mas nós temos que entender com cuidado isso. Crer em Deus é ter fé. Esperança e fé são coisas muito interligadas, difíceis até de nós desconectarmos. Se a fé é crer em Deus no presente, a esperança é crer em Deus no futuro. Sabe? É a mesma essência. A fé crê em Deus, crê no que Deus disse, crê no que Deus fez, crê no que Deus tem feito. A esperança crê no que Deus disse que vai fazer. A esperança crê naquilo que Deus prometeu para o nosso futuro, a graça futura. Pedro diz que esse é o elemento chave de um viver para Deus. Em certo sentido, a fé é confiar em Deus, isso nos impulsiona a esperança, sabe? A fé confia em Deus no presente e naquilo que Deus fez no passado, e a esperança confia no que Deus fez, no que Deus vai fazer no futuro. E Pedro diz que esse é o segredo do viver cristão, é o segredo de nós respondermos de maneira digna aquilo que Deus fez. É o que Pedro diz: vocês devem viver para o futuro, vocês devem acreditar no que Deus disse, devem antecipar o que eles dissem, e isso deve influenciar completamente a vida de vocês. Nós devemos isso a Deus, é o que Pedro diz. Por Ele ser quem Ele é, vocês devem ser, essa é a nossa obrigação. Fixar a nossa esperança no futuro, fixar a esperança no agora, é pecado, é mundanismo. Nós devemos fixar toda a nossa esperança no futuro, e essa esperança deve dominar o agora, completamente. É o que ele diz, 1 Pedro 1,13, coloquem toda a esperança de vocês, toda ela, para frente, para o futuro. Corrijam a esperança de vocês, significa restringir a uma única coisa, aquilo que Deus prometeu, aquilo que está à frente de vocês, sem equívocos, sem dúvida. Se vocês duvidarem, ou se vocês tiverem uma fraca esperança no que Deus vai fazer no futuro, vocês não podem viver agora. Como o mártir podia ir para a fogueira. Se o mártir ouvisse o evangelho de hoje, ele seria um homem feliz. O evangelho promete saúde, carro, casa, não dor, não morte, não sofrimento, mas tudo que ele conhece é dor, morte, e vai ser enforcado, vai ser decapitado, vai morrer. Essas pessoas entenderam o que Pedro está dizendo. Ele diz: não, é toda a esperança, é uma esperança com entusiasmo, é uma esperança decisiva, é uma esperança que molda a sua vida agora, que faz você viver de uma determinada maneira, é uma esperança como um ato resolvido, ela não é tênue nem fraca. E Pedro quer que nós sigamos esse pensamento. Hebreus 6 diz: Jesus é a âncora que está além do véu. Tudo em nós hoje é vivido de tal maneira porque nós estamos presos à âncora, que já está lá, aonde nós queremos chegar, onde nós vamos. Então nós devemos seguir o pensamento de Pedro. Nós devemos essa esperança a Deus. Deus merece receber isso, e isso glorifica a Deus, porque esse Deus afável, que nos salvou, que deu seu Filho, que nos resgatou do pecado, que nos livrou do mundo mal, que nos livrou dos nossos pecados, que ofereceu um sacrifício perfeito por nós na cruz, Ele provou ser digno de confiança. Pedro diz: Ele prometeu todas essas coisas, disso falaram os profetas, nada que Ele prometeu Ele falhou. Se Ele tem sido fiel no passado, Ele será fiel no presente, é o que Ele está dizendo. Ele é fiel no presente, Ele será fiel no futuro. E se o futuro que Ele diz é glorioso desse jeito, nós temos que voltar toda a nossa esperança e colocar nesse futuro que Ele tem para nós. Então, em 1 Pedro 1,3 ele tinha dito: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Por que nós nascemos de novo? Para ter uma esperança viva. Pedro está dizendo: vivam essa esperança,
Deixem essa esperança dominar vocês. Esperança deve caracterizar a sua vida. O mundo deve olhar para nós e ver em nós uma grande esperança, uma grande expectativa. Uma expectativa que domina as nossas vidas e domina aquilo que nós fazemos. No versículo 4, ele diz: esperança no quê? Numa herança imperecível, sem mácula, que não pode ser corrompida, guardada nos céus por Deus para nós, e que vai ser revelada nos últimos dias. Devemos viver na esperança da herança eterna. Essa não é a ênfase dos nossos dias, queridos, porque o evangelho de Pedro, de Paulo e de Cristo está longe do evangelho da cobiça. Mas mesmo que você não acredite no evangelho da cobiça, se você está escravo do presente, você está desonrando Deus. É o que Pedro está dizendo, sabe? Ouça o que ele está dizendo: nós fomos feitos para a esperança, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Esse é o único exercício saudável para nós, é algo que transcende a nós, que transcende o nosso mundo, que transcende a nossa geração, que transcende as nossas famílias, que transcende a nossa vida, os nossos corpos, tudo aquilo que o mundo valoriza. E por que ele diz isso? Porque nós temos que viver e colocar toda a esperança nisso, porque isso glorifica a Deus. É por isso. Essa é a razão. Alguém pode perguntar: por que você quer dizer com isso? Quando nós esperamos em Deus, quando o mundo vê em nós a expectativa da glória, nós estamos dizendo para o mundo: Deus é confiável, nós confiamos nele. Eu estava falando dos mártires. É assim, muitas das vezes o mundo não quis ouvir o que eles tinham para dizer, então eles morreram para mostrar ao mundo como Deus era precioso para eles, como Deus era digno das suas vidas. John Howe, um mártir, não é? Quando ia ser decapitado, perguntaram se ele queria falar alguma coisa, ele disse: se eu tivesse 10 pescoços, sabe, eu queria que todos eles fossem cortados por causa de Cristo. É isso. Esse homem mostrou ao mundo que sua esperança estava exatamente no lugar onde Pedro disse que tinha que estar, no futuro. Ele disse: vocês não podem fazer nada a mim no presente, porque a minha esperança, nada que me destrua, minha esperança não está aqui. Esse é o testemunho. Pedro está dizendo: é isso, é para isso que vocês foram chamados, para uma viva esperança, porque só isso dá glória a Deus diante do mundo. Mostra que Deus é confiável, mostra que Ele é o tesouro. Se você não tem uma esperança viva sobre o futuro, você dá um falso testemunho a respeito de Deus. Essa é a única maneira de nós adornarmos a doutrina que a Bíblia ensina, que a redenção ensina, que a cruz ensina. Deus é confiável, e toda a nossa esperança está sendo colocada sobre Ele, sobre a integridade da sua promessa. Ele guarda a sua palavra. É isso que é servir a Deus, e é isso que nós perdemos. Em Romanos 4 diz que Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé, não é? Porque ele é o protótipo do crente, não é? É o protótipo daqueles que confiam em Deus. No versículo 17 diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu que Deus pode dar vida aos mortos e chamar à existência as coisas que não existem. Abraão, contra a esperança, esperou, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Deus prometeu um filho a Abraão. Todas as circunstâncias eram contrárias a isso, e ele esperou contra a esperança. E a Bíblia diz algo maravilhoso a respeito disso. Quando ele creu em Deus assim, quando ele colocou toda a sua esperança naquilo que Deus dizia, ou seja, como eu disse, a esperança é uma fé que aponta para o futuro, para aquilo que está longe. Quando ele não vacilou, sendo incrédulo, a Bíblia diz: ele deu glória a Deus. É assim que nós não damos glória a Deus falando na igreja, glória a Deus, não é?
Pedro está dizendo, e Paulo aqui em Romanos, quando você foca toda a sua vida para o futuro, nesta viva esperança, Deus é glorificado. A Bíblia diz no 20 e 21 de Romanos 4, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Deu glória a Deus porque ele creu, porque essa esperança era viva nele, então ele deu glória a Deus. Nós só glorificamos a Deus quando o mundo vê em nós uma esperança que domina as nossas vidas. É o que Pedro está dizendo. Deus é glorificado quando você confia nele, quando você diz, eu não sei porque isso está acontecendo, ou quando você vive de tal maneira que você é escravo do presente, Deus está sendo desonrado na sua vida. Pedro está dizendo, você, se foi salvo, deve a Deus essa viva esperança, por tão grande salvação que Deus te deu. Você deve então fixar toda a sua esperança naquilo que Ele falou que vai fazer no futuro. Mas como nós esperamos? Como nós vivemos assim? Ele diz no 13, coloque toda a sua esperança sobre um fato, a graça de Deus, que há de ser revelada no futuro. Coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Cristo for revelado. Fixe na graça de Deus, no futuro, pense nela, enche o seu coração sobre esta graça que vai ser revelada na segunda vinda. Apocalipse, não é? É a palavra que ele usa, é a mesma que ele já tinha usado no versículo 7, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele diz, há uma graça que há de ser revelada naquele dia. Pegue a sua esperança, toda ela, e fixe nesta graça. Isso é maravilhoso. Você que recebeu uma grande salvação de Deus, deve viver à luz da segunda vinda de Cristo. Tudo em você, todos os dias, deve apontar para este grande evento, a redenção do nosso corpo, a manifestação da glória de Deus. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Em Tito, é falado de uma maneira linda, no capítulo 2, verso 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a preocupação da sua vida. Você sente que esse é aquilo que domina o evangelho dos nossos dias? Tudo que nós celebramos na Páscoa é a primeira fase da salvação que Deus prometeu para nós, mas há uma segunda fase, nós estamos indo para lá. A Bíblia diz, o grande dom da salvação coloca vocês sobre a obrigação de viverem à sombra dessa conclusão. Isso deve dominar vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta de maneira honesta, quero que você responda diante de Deus. É assim que você vive todos os dias? Sob a sua mente se fixa na esperança da graça que vai ser revelada em Cristo, se fixa sobre um evento, mas é mais complexo que isso. As pessoas, quando estão convidadas para um grande evento, elas ficam ansiosas, elas fazem preparativos, elas contam os dias. Mas o que Pedro está dizendo aqui é algo mais sutil e profundo. Você pode dizer, uau, imagine aquele grande dia do Senhor, quando o céu se manifestar, a glória de Deus, luzes no céu, o julgamento de todas as coisas. Eu quero pensar a respeito disso, mas não é isso que ele falou. Nesse momento ele não está falando nem para nós fixarmos a atenção em Cristo, nem na recompensa gloriosa que nós vamos receber. Ele diz para você fixar de maneira perfeita a sua esperança, sabe? Não nas coisas fabulosas que vão acontecer. Eu acho isso maravilhoso. Ele diz, coloque toda a esperança na graça que será manifestada a vocês naquele dia.
É na graça que vocês têm que pensar. É a esperança dela que deve impulsionar vocês. Vocês devem pensar na graça de Deus todos os dias. Isso não é maravilhoso? Porque nós sabemos que tudo é pela graça de Deus. Nossa salvação foi tudo pela graça. E o que ele está dizendo é que tudo que a gente vai receber naquele grande dia é por graça, será a graça de Deus. Esse é o ponto. Isso devia maravilhar os nossos corações, devia controlar o nosso dia a dia. Nós somos propensos a imaginar, alguns infelizmente nem isso, de que nós fomos salvos pela graça de Deus. Isso não veio de nós, não é? Mas nós pensamos no que vamos receber no final, no julgamento final, no fim de todas as coisas, será por causa da espiritualidade que nós temos agora, depois que fomos salvos. Que depois que nós fomos salvos, nós vivemos uma vida tão voltada para Deus que vamos merecer receber dele alguma coisa. Pedro está dizendo, não se engane. Quando você veio pela primeira vez para o reino de Deus, você veio por graça, você merecia ir para o inferno. E se não fosse a escolha soberana de Deus, era lá que você estaria para sempre. Você não merece ser salvo. Ninguém merece. Todos merecem se perder. Vocês não eram dignos da salvação. Foi pura graça, puro dom de Deus. É o que nós proclamamos, é o que o Evangelho proclama. Foi merecido, você não era digno. Agora o que ele está dizendo aqui é algo que expande a graça de Deus. Ele está dizendo, naquele dia, fixem as suas mentes, a sua esperança na graça que vocês vão receber naquele dia, porque tudo será imerecido. Você não foi salvo sem merecer, e depois vai merecer o que ele tem para dar no futuro, pela vida que você viveu depois da conversão. Não, você não merece nada de Deus, porque viver uma vida de obediência nada mais é do que fazer aquilo para o qual você foi feito. É o que Jesus disse. Um servo, depois de fazer tudo, não fez nada mais do que a sua obrigação. Não o torna digno de absolutamente nada. O que ele está dizendo é que nós não merecemos o céu. É nossa obrigação viver para a glória de Deus na terra. E no fim, isso não nos dá direito ao céu. Porque o que nós vamos receber é graça. Então Pedro disse, isso não enche o coração de vocês de espanto. A esperança da revelação de uma bondade infinita de Deus, um eterno peso de glória, que vocês não merecem e que vão receber, além de tudo que já receberam. Vocês não merecem, é o que Pedro está dizendo, um novo corpo. Vocês não merecem ser semelhantes ao Filho de Deus. Vocês não merecem viver para sempre na presença dEle. Mesmo agora, pela vida que vocês vivem, depois de regenerados. Agora foi graça, e lá será graça também. Isso nos mostra quão grande é a graça de Deus. A graça que você recebe hoje sempre será graça. Cada coisa será graça, nunca você vai merecer nada. Então a ideia de que você foi salvo por graça e que por isso agora você vive uma nova vida que vai merecer algo, é uma ideia falsa a respeito do Evangelho. Nenhum homem pode manter-se salvo. É o que algumas pessoas acham. Deus me salvou, eu me mantenho salvo e agora como prêmio eu ganho o céu. Mas o que ele está dizendo, ninguém pode ganhar a salvação, ninguém pode se manter salvo, porque pela graça sois salvo. Isso que não vem de vós, é a graça de Deus. Então Pedro diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Por causa disso, por vocês saberem que tudo que vocês vão receber no futuro, um novo corpo, vai ser revelado aquilo que nós havemos de ser, porque seremos semelhantes a Ele, isso será graça. E vocês devem colocar toda a vossa esperança fixada nessa bondade infinita de Deus, que há de ser revelada ainda no futuro, em Cristo. Então ele diz, portanto, por causa disso, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça, que vai ser revelada a vocês, quando Jesus Cristo
for revelado. Ele está dizendo: Deus é um Deus digno de toda esperança. É uma esperança na nossa herança eterna, e é bom lembrarmos que essa herança eterna é imerecida. Não é pelo que nós fizemos servindo a Deus no mundo que nós a receberemos. Isso lhe dá um coração agradecido. Você que é totalmente agradecido por ter sido alcançado num mundo em que milhões estão se perdendo, deve ser ainda superabundantemente agradecido, porque o que você vai receber no futuro será merecido também. Será mais manifestação da graça de Deus. Então você deve a Deus uma esperança radiante. Você deve a Deus uma vida que glorifique a Ele, por isso, que o honre, que lhe dê toda a glória, porque Ele te salvou agora, de maneira imerecida, e toda a expectativa da criação, que espera a revelação dos filhos de Deus, também será um ato da mais pura graça de Deus. Essa é a experiência da graça. Ela não é emocionante, não é maravilhosa, ela não gera uma expectativa, ela não gera algo que domina a nossa vida. É isso que Pedro está dizendo. A graça foi derramada sobre nós, a graça de Deus cobriu nossos pecados, ela nos fez continuar vivendo uma vida através da concessão do seu Espírito que o honrasse, ela nos faz perseverar, ela nos deu um chamado espiritual, nos redimiu, nos colocou na comunhão dos santos. E será a graça de Deus que nos dará um novo corpo, nos dará a eternidade, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Há ainda mais muita graça a ser manifestada a nós, na vinda de Cristo. Olhar para a graça de Deus é a coisa mais impactante e maravilhosa, é o que Pedro está dizendo. Então, nós não ficamos presos, escravizados ao tempo presente, pelo contrário, nossa esperança fica fixada no futuro, e isso glorifica a Deus. Essa ideia, é sobre isso que ele quer falar para aquelas pessoas. Esse é o crer bíblico, que domina a vida do homem, a graça futura, concedida em Jesus, para nos dar salvação completa, agora e para frente. Agora você vai perguntar: como nós fazemos isso? Se nós devemos isso a Deus, como resposta àquilo que Ele fez agora e vai fazer, como nós vamos fazer isso? E Ele responde, sabe? Ele como nós podemos corrigir nossa esperança, e como nós podemos fixar na graça futura de Deus, de tal maneira que Ele receba toda a glória agora, no presente. Ele usa alguns particípios no grego, né, que modifica o verbo principal. Então ele diz assim: estejam com a mente preparada, prontos para a ação, ou com a mente cingida, sejam sóbrios, e aí coloquem a esperança. Você vê como você deve fazer para viver esta vida? Isso é o caminho que Pedro dá para nós: cingir a mente. Cingir, naqueles dias eles usavam roupas, vestidos, túnicas, manto, era muito pano solto, não é? Ninguém queria andar com tudo aquilo voando, então eles colocavam um cinto e prendia todas essas coisas, todas juntas, todas fixas. É o que ele está dizendo: vocês devem cingir a mente de vocês, para viver essa viva esperança, sabe? Deve amarrar tudo deve ficar junto, porque quando eles se moviam rapidamente, eles não tinham como, não é? Pisavam na roupa, a roupa atrapalhava, então eles tinham que estar cingidos. E quando Deus ordenou a Páscoa, é o que ele disse, é essa ideia que Pedro quer passar para nós. Em Êxodo 12, 11, ele diz: ao comerem, estejam cingidos. Em outra versão: ao comer, estejam prontos para sair, com o cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor.
Essa é a ideia. Estejam preparados para partir. Na mente de vocês, todo o tempo, é assim que a gente coloca a esperança na graça que há de ser revelada. Nós estamos prontos para se mover. Essa foi a ordem na Páscoa. Vocês vão comer a Páscoa, mas prontos. Não vai ser sentados com a roupa solta. Não, vocês vão estar prontos, com o cinto, com o cajado, com a sandália. Então vocês vão comer a Páscoa. Pedro está dizendo: cinjam assim as vossas mentes. Ele aplica isso metaforicamente à nossa mente. Ou seja, essa esperança na graça que há de ser revelada não é deitar numa cama com um pijama, não é? E ficar pensando: será muito bom um dia o que Deus vai fazer. Não. É uma esperança que deixa alguém com a roupa pronta, preparado, com o seu cajado, pronto para sair. Que ideia Pedro está passando para nós? Corrija as suas prioridades, as prioridades que enchem a sua mente, sabe? Não deixa nada na sua mente solto que atrapalhe a sua saída, não é? Atrapalhe o futuro pelo qual Deus está preparando para você. Mantenha uma mente limpa, em ordem, sem obstáculos. Tudo aquilo que enche a mente de um homem sem Deus, limpem vossas mentes, cinjam, meditem, fiquem com suas mentes em Deus. Essa metáfora foi usada outras vezes por Paulo, por exemplo, em Efésios 6,14 ele diz: coloquem o cinto da verdade, o cinto da veracidade, ou seja, cinjam-se com a verdade. É a mesma ideia. Os soldados romanos não podiam ir para a guerra sem estar cingidos. No meio da luta, com aqueles roupas soltas, eles morreriam, se atrapalhariam. Tudo amarrado, tudo junto. Pedro está dizendo: sua mente tem que estar em ordem. Não apenas o intelecto, mas sua atitude mental e espiritual tem que estar voltada para o futuro e não para o presente. Você tem que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É o que Paulo disse. Isso é o Evangelho. Todo o nosso pensamento levado cativo à obediência de Cristo. Francamente, eu não acho que as pessoas estão vivendo assim. Não acho sequer que a igreja esteja ensinando as pessoas a viverem assim. O pensamento das pessoas está neste mundo, está no agora, está no presente. Suas mentes não estão cingidas dessa forma. Para a maioria das pessoas, a volta de Cristo é um pensamento penoso, porque eles têm seus próprios propósitos, seus próprios sonhos, suas próprias esperanças, que a volta de Cristo iria atrapalhar. Ele tem sonhos demais na terra. Pedro diz: essa não é a mente que glorifica a Deus, e vocês devem isso a Deus. Ele está dizendo: faça um compromisso de viver na realidade da graça que há de vir, na realidade da graça futura. Paulo disse de outra forma, em Colossenses 3,2: coloque suas afeições nas coisas do céu, seus desejos, seus sonhos, sua esperança, coloquem lá. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso é direto. A questão é: nós vivemos desse jeito? Pedro diz: isso é o que você deve a Deus por tão grande salvação. Esse é o primeiro princípio. Se a sua mente não está assim, você não está fixado na esperança, você não está vivendo de maneira que honra a Deus. Você é escravo do presente, é escravo do agora. Sua mente está solta, ela voa. Em segundo lugar, ele diz: mantenha-se sóbrio. Usa a palavra nefo em grego, que significa literalmente o contrário de bêbado, não é? Não fique bêbado, se mantenha sóbrio. É a única maneira, é cingir a mente e se manter sóbrio. É assim que nós conseguimos ter essa esperança, que é a nossa obrigação. Sóbrio, uma firmeza espiritual, um autocontrole sobre tudo que nos está ao nosso redor, uma clareza de espírito.
uma clareza dos nossos sonhos, uma disciplina no coração, uma disciplina na mente, não intoxicado pelas seduções de tudo aquilo que o mundo oferece e tudo aquilo que o mundo faz para ter as nossas esperanças, para ter os nossos sonhos, para ter aquilo que controla. Ele está dizendo: mantenha sua mente disciplinada, uma determinação moral, um alerta mental constante, um autocontrole, ao invés de ser irresponsável e imprudente, pensando como os homens que estão se perdendo em casar-se, em dar-se em casamento, em ganhar dinheiro e sonhos pelos quais a volta de Cristo não é ansiada, não é desejada. Em resposta ao que Deus lhe deu, em resposta à grande salvação, você deve viver numa expectativa constante da graça que vai ser revelada no futuro. Você já esqueceu dessa doce graça? De como ela foi maravilhosa agora, escolhendo você que merecia estar no inferno, e como ela vai se revelar mais profundamente no futuro. Como eu disse, querido, seja honesto. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, você sentiria que isso é uma intromissão na sua vida? Isso ia estragar seus planos? Nós temos tornado-nos tão mundanos em nossas afeições, em nossos interesses. Eu quero que vocês vejam como o diabo é sutil em escravizar as pessoas. Ele simplesmente escraviza os homens no presente, e essa escravidão já é suficiente. Nossos interesses têm sido tão mundanos que, se nós fôssemos honestos, não é? Nós íamos pedir para Jesus não voltar amanhã, porque eu quero casar, porque eu já comprei as passagens das minhas próximas férias, porque eu já paguei o consórcio e daqui a alguns meses vou receber o carro, porque o casamento é tudo na minha vida e eu quero casar, eu quero fazer as bodas de prata, porque eu estou estudando e quero me formar. Isso é o mais puro mundanismo. Pedro está dizendo: qualquer coisa que interfira um pouco que fosse, essa não é a realidade, ela está interferindo completamente, de tal maneira que a mensagem da igreja hoje não é sobre uma viva esperança, é sobre os homens virem para Deus para ganhar coisas agora. Nós temos planos e esperanças que seriam frustrados se Jesus voltasse, ou se Ele nos chamasse para a sua glória, porque nossos planos estão aqui. Isso é a maior declaração do mais puro mundanismo. Nossas expectativas não estão na graça que há de ser revelada, sabe? Nós vamos fazer uma grande viagem, é a viagem da minha vida. Será que Jesus não podia esperar mais um pouco? Minha casa nova está quase pronta, ela vai ficar linda, eu vou comprar meu carro novo, o meu time vai ser campeão do mundo no final do ano. É assim que nós vivemos a vida. Nós só queremos pensar em Deus quando essa terra estiver no fim, porque todos os nossos sonhos estão aqui. Pedro diz: isso é uma vida que desonra a Deus. Para você manter toda a sua esperança na glória que há de ser revelada, na graça que há de ser revelada em Cristo, você tem que cingir as vossas mentes e ser sóbrio, não ser intoxicado com aquilo que o mundo oferece, exatamente para romper e te escravizar agora. Nós estamos tão envolvidos no mundo que não podemos separar nossa mente dos nossos sonhos mundanos. Então nós perdemos o senso da alegria esmagadora do fim, da esperança eterna, da comunhão com Cristo. Se nós perdemos isso, nós estamos vivendo uma vida que desonra a Deus,
que desonra o cordeiro que foi oferecido por nós. Toda a ideia de Páscoa é uma grande desonra para aquilo que Deus fez. A comunhão de ninguém na terra, nem da nossa esposa, nem dos nossos filhos, nem dos nossos amigos, podia ser mais desejável do que a comunhão com Cristo. Se você prefere ficar na terra, por qualquer razão que seja, do que estar com Cristo, então você não ama a sua segunda vinda, você não ama a sua vinda. Paulo diz assim: agora me resta receber a coroa da vida, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda de Cristo não é dizer, um dia Jesus vai voltar, vai ser muito bom, maravilhoso. Pedro está dizendo, é ter todas as nossas expectativas e esperança voltadas para lá. Então ele está dizendo, você deve corrigir as suas esperanças e colocar toda a sua esperança naquilo que Deus lhe prometeu, na graça que Ele vai revelar no futuro. Isso é prova de que você experimentou e adquiriu tudo aquilo, toda a maravilha que o Evangelho revelou em Cristo Jesus. Sabe, João estava em Pátimos, falando tudo sobre a vinda de Cristo, e o que ele diz no fim? Qual é a sua expectativa? Ora vem, Senhor Jesus. Ele não diz, Senhor, mas eu queria pastorear mais um pouco em Éfeso, eu sinto que eles precisam mais um pouco de mim. Isso é falso, é falso. Todas essas coisas dizem, minha expectativa não está em ti, a comunhão contigo, ser como tu és, não é a minha grande expectativa. Eu acordo cada dia de manhã para ganhar dinheiro, porque eu quero realizar meus sonhos, e os meus sonhos não estão aí. Por favor, me dê tempo para eu ser feliz. Pedro está dizendo, você não pode honrar Deus assim, e você deve ter uma expectativa, uma esperança na graça que há de ser revelada. É algo que você deve a Deus por tudo que Ele fez. Vamos viver na esperança da plenitude da salvação que ainda está por vir. Deus é digno dessa esperança fixa. Disso que Paulo disse, mantenham seus pensamentos, suas afeições no céu. Pedro vai dizer outras maneiras de nós vivermos assim, e o nosso tempo está acabando. Viva na expectativa constante da sua gloriosa presença, da sua comunhão eterna com Cristo, daquilo que por graça vai ser dado a ti, não por merecimento. Esta é uma obrigação do crente pelo grande dom da salvação. Quem não vive assim está roubando Deus, está desonrando Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele diz é a santidade. A santidade. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a segunda obrigação. A primeira é uma grande esperança, é toda a esperança voltada para a graça que há de ser revelada. A segunda é uma vida de santidade. 1 João 3,3 diz, aquele que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo. É a conclusão óbvia que Pedro coloca, e é a mesma que o Espírito Santo fala através de João. Como sua mente é cativa daquilo que Deus vai fazer lá no futuro, transformar você completamente na imagem de Cristo, na mais pura santidade, o que você faz agora? Purifica-se. A santidade é a nossa segunda obrigação, é o pensamento chave, sabe, do verbo principal que está no versículo 15, sede santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, literalmente, não é assim que está lá no grego, é como filhos da obediência. Isso é algo que Paulo gostava muito de fazer, e isso é mais profundo do que filhos obedientes, não é? Porque não são pessoas que se amoldam à obediência, são pessoas que nasceram da obediência, eles são filhos da obediência, eles têm o caráter da obediência, foram gerados na obediência. A obediência
é o pai deles, ou seja, eles carregam os genes, não é? Eles carregam as informações da obediência na própria constituição do seu ser. É um genitivo que não é incomum nos escritos do apóstolo Paulo. O que ele diz? Antes nós éramos filhos do quê? Da desobediência. Ele não diz que nós éramos pessoas desobedientes. Nós éramos filhos da desobediência, não é? Ou seja, tudo em nós caracterizava a desobediência a Deus. Isso estava no nosso DNA, não é? Tudo que nós éramos era desobedientes, porque nós éramos filhos da desobediência. A desobediência era a nossa mãe. Nós éramos exatamente como ela. Ou seja, nós tínhamos a natureza da desobediência. Não é que nós desobedecemos de vez em quando. Essa é a diferença do cristão para o não cristão. Essa é a segunda coisa, sabe? Como filhos da obediência. Isso não poderia ser mais claro. A diferença entre nós e o mundo é filho da desobediência. E vocês são filhos da obediência. Não é só que vocês obedecem. Se vocês nasceram de novo, vocês foram gerados em obediência. São filhos da obediência por natureza, porque a essência e o caráter de vocês é a obediência. Então Pedro está dizendo, sigam a nova natureza que vocês têm agora, que é o caráter da obediência. É o que Deus fez através da eleição. Em Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou na eternidade, para que nós vivêssemos. Ou seja, nós fomos criados para a obediência, nós somos filhos da obediência. Esse é o ponto. É mais do que alguém que está tentando obedecer, nós somos caracterizados pela obediência a Deus. Esse é o padrão. Isso faz sentido, pelo qual nós somos chamados para ser santo. E você diz, se a obediência é o padrão, nós nunca desobedecemos? Não. Quando você desobedece, você rompe o padrão, você está indo contra a sua nova natureza. É o que Pedro diz, é algo muito mais grave do que o mundo faz, porque pense, o mundo desobedece a Deus, ele está indo em direção à sua própria natureza, eles são filhos da desobediência, mas quando filhos da obediência desobedecem, eles estão indo contra a sua natureza. É como, sei lá, um leão comendo grama, uma ovelha comendo bife, é como um boi voando, é algo estranho, é contra a natureza. Pedro diz, vocês não podem, vocês devem a Deus agora, pelo que Ele fez, ser santo como Ele é santo, porque vocês são filhos da obediência. Vocês não podem ser como o mundo, porque eles são filhos da desobediência. Então, sede santo, fixe a sua esperança na santidade perfeita que vai ser revelada no futuro. Cinge os vossos pensamentos, controle-os e leve-os cativos à obediência a Cristo. Não se intoxiquem com as esperanças mundanas. Então, dê vazão à nova natureza obediente na qual vocês foram criados. Ser puro, ser limpo, ser justo, sem ser pecado, separado da corrupção, limpos de toda a imundície da carne. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. É isso. Sede, pois, imitadores de Deus. Isso não é maravilhoso? O que Paulo diz em Efésios, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em outras palavras, sejam como a imagem que agora vocês estão sendo conformados dia a dia pela nova natureza. Como você pode fazer isso? A primeira sua obrigação é ter uma esperança fixa na eternidade. E como você faz isso? Cingindo a sua mente e sendo sóbrio.
e depois vivendo em santidade. Como você faz isso? Pedro faz a mesma coisa, da mesma maneira que ele explicou como você mantém sua esperança no futuro, ele diz como: não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora. Havia desejos que controlavam vocês, acabou, eles não controlam mais. É assim que você é santo, como Deus é santo. Quando vocês viviam na ignorância, é o versículo 14, não ajam como vocês agiam antes. Isso é simples. Pense em tudo que você era antes, tudo que você sonhava, tudo que impulsionava a sua vida. Você não é mais nada daquilo, você é completamente diferente. A palavra conformados, que Paulo usa, é a mesma, em Romanos 12:12, e não vos conformeis ao mundo. Há uma ruptura completa à vida antiga. Então ele diz no versículo 14, não vos conformeis às concupiscências que antes havia. Epitúmia é a palavra que ele usa, são os desejos, os anseios apaixonados, os maus apetites, os impulsos sensoriais que impulsionam o homem que não é regenerado. Ele diz, isso não caracteriza mais vocês, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:4, não haja como os gentios ímpios que não conhecem a Deus, porque eles são ignorantes, eles estão distantes de uma revelação de Deus. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Pedro e Paulo falam exatamente a mesma coisa, não é? Impulsionam e diz que a nova vida nos coloca no mesmo lugar, o padrão de santidade, a esperança e a santidade, e diz como, não é? Nós devemos estar cientes da responsabilidade que está sobre eu e você se nós tomamos da Santa Ceia, porque quando tomamos da Santa Ceia nós falamos, Jesus morreu por mim, eu fui resgatado, agora eu devo a Deus, por tão grande salvação, ser completamente dominado por essa viva esperança, e viver em santidade, porque Deus é santo. Isso é salvação, uma esperança, e toda a esperança voltada para o futuro, e uma vida de santidade agora, por causa dessa esperança. Ele nos disse como ter essa esperança fixa, e nos disse como viver em santidade. Nós não podemos ser santos exatamente como Deus. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celeste. Efésios 5:1 diz, sede imitadores de Deus. Mas a Bíblia diz, não há ninguém santo como o Senhor, não é? Mas nós podemos ser santos, porque Deus é santo. É a mesma espécie de santidade. Não é esta santidade na extensão que ela é e está em Deus, mas é a mesma fonte de santidade, é a mesma natureza de santidade. É isso que deve ser, o chamado eficaz nos coloca nisso, nos faz filhos da obediência, nos tira uma mente intoxicada pelo mundo e faz de nós homens não mundanos. Então Efésios 1:4 e 5 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o versículo 16 diz, porque está escrito que você deve ser santo, porque eu sou santo. Nós vimos outro dia, lá em Levíticos, capítulo após capítulo, depois de Levíticos 18, Deus falando, vocês filhos devem obedecer às suas mães,
porque eu sou santo. Você não deve defraudar ninguém, porque eu sou santo. Você não deve cobiçar a mulher do próximo, porque eu sou santo. A razão que Deus dá para toda a sua lei é por causa da sua santidade. Ele repete tanto que nós pensamos, será que as pessoas eram surdas? Essa é a razão. A razão da nossa santidade não é porque se nós formos santos, então a nossa vida vai ser melhor. Não, é porque Deus é santo, essa é a razão. Não é porque se você for santo vai ganhar esse prêmio aquele, não, você tem ganhado tudo de Deus gratuitamente. Os filhos de Deus são santos por essa razão, porque eu, o Senhor, sou santo. Então o apóstolo Pedro diz aqui que nós devemos 3 coisas a Deus. A primeira, uma esperança. Se você encontrar em você qualquer coisa que se sinta frustrada, se Jesus voltasse amanhã, então você está vivendo uma vida que o desonra e mundana. E se você soubesse também que ia morrer amanhã, isso fosse o fim dos seus sonhos, porque eles estão aqui e não lá, então você não está vivendo isso. Em segundo lugar, nós devemos ir uma vida de santidade. E em terceiro, nós devemos honrá-lo, é o que ele diz. Se vocês chamam ele de Pai em Cristo, então vocês devem honrá-lo neste mundo. Tudo que vocês fizerem, é o que Pedro vai dizer, vocês devem pensar, isso honra meu Pai. Se vocês querem ter o privilégio de chamá-lo de Pai, e se vocês sabem que em Cristo, agora vocês podem chamá-lo de Pai, então honre-o, dê a Ele a honra que Ele merece. Vocês devem isso, não é opcional. Se você tratar Ele como Pai, então honre-o Ele como Pai. Essas são as 3 coisas que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, deve viver no mundo. Primeiro, numa esperança da graça que há de ser revelada. Em segundo lugar, ele deve viver em santidade. Em terceiro lugar, ele deve honrar a Deus. Essa é a vida dos filhos de Deus. É isso que todas as mensagens deviam nos levar. Há uma expectativa da eternidade, da graça que há de ser revelada, há uma vida de santidade e há uma vida que honre a Deus como Pai. Qualquer mensagem que aponte para outro lugar está apontando para o lugar errado. Essa mensagem, ela é poderosa para os dias normais, que nos mantém focados na nossa herança, e ela é poderosa para o dia da nossa morte. Ela é poderosa para os mártires. Eles não estavam frustrados em seus sonhos, eles estavam com suas esperanças no lugar certo, eles estavam vivendo em santidade, eles estavam honrando Deus como Pai, e eles iam para casa, eles estavam animados. É assim que nós estamos. Você tem honrado Deus assim? É o que Pedro diz, sabe? Se você tem Deus como Pai, honre-o. Se você foi salvo pelo Cordeiro Pascal, então mantenha todas as suas expectativas e esperança naquilo que há de ser revelado quando Cristo voltar, na graça. Entenda que você recebeu tudo agora por graça, e no futuro você vai receber um novo corpo por graça. Você não merecia pertencer à igreja, você pertence à igreja por graça. Você também não vai merecer entrar no céu porque você pertence à igreja, você entra lá por graça. Não é por viver depois de convertido uma vida santa que você vai merecer o céu, porque você não vai merecer o céu, nem a redenção, mas você deve se manter na expectativa daquilo que Deus vai revelar por graça a você naquele dia, e por isso você deve viver em santidade. E se você tem a honra de chamá-lo de Pai, deve então honrá-lo como Pai neste mundo. Então ele diz que essa é a nossa vida, e diz como nós devemos viver, como chegamos lá. Não há desculpas. Ao tomarmos da Santa Ceia, nós estamos declarando: essa é a minha vida, essa é a minha alegria, esse é o meu Deus, isso é a Páscoa para mim. Vamos